Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje discutimos a reforma da Previdência. Tânia, Adilson, no bloco anterior eu perguntava para o doutor Anderson com relação a se vai quebrar ou se não vai, e aí o doutor Anderson coloca algo que é evidente e muito triste de se perceber, né? Cerca elétrica nas casas da classe média, várias dessas instituições de segurança privada, onde você coloca um alarme no seu negócio, e aí se um morcego passa, o alarme apita, aquela coisa toda. Escola particular, faculdade particular, plano de saúde, ninguém conta com a saúde pública mais. Será assim com os planos de previdência? Prudential, VGBL, PGBL, será assim, Tânia? Olha, a crise, né, aparente do sistema previdenciário, na verdade, o que me parece é que ela é uma grande alternativa para o sistema financeiro, sim. Né? É um setor onde que você tem uma demanda de milhões de pessoas. Já não dá para ter essa taxa de juros como está, então ela naturalmente vai baixar um pouco, então né? Pode ser um espaço interessante de crescimento desse segmento, né? Que não trabalha com a visão de pecúlio, né? Você vê que os próprios planos de previdência, você vai investir no decorrer da vida, mas ao final, o que se tem de retorno de fato? Será que um banco público, se ele quebrar, isso tem um reflexo? E um banco privado? Será que nós temos instituições financeiras fortes que nos compense de fato e nos dê garantia daqui a 30 anos? Tânia, quando vendem o plano de previdência privada, é maravilhoso, né? Quase a estrutura do Everest. Geralmente é isso, mas na hora que você vai recorrer a ele, quem tem experiência já sabe. Sim. Né? Inclusive, as pessoas preferem pegar todo o que elas acumularam do que dividir isso em parcelas, porque é ínfimo, né? E o povão sempre perde? Olha, numa linguagem mais popular, há um interesse financeiro dos bancos, das financeiras, do capital, de captar a previdência privada, de quebrar a nossa previdência social. Corre um sussurro em Brasília que o interesse é a previdência social, o INSS, pagar todo mundo só o salário mínimo, e quem quiser receber a mais vai ter que pagar a previdência privada. Mas a previdência privada, os bancos, ela não tem garantia. Se um banco fale, quem vai te pagar? No passado, a IGBUX, os planos no passado, demonstraram isso. Eles quebram, porque na hora de arrecadar, é muito bom, todo mundo arrecada sorrindo. E na hora de pagar, eu vou te dar um exemplo. Eu vou explicar a diferença de regime próprio para regime geral. O regime próprio é funcionário público. Estadual, federal, municipal, tem algumas diferenças, alguma coisa, esse é o regime próprio. Regime geral é nós do INSS, da Previdência Social. Nós do INSS, que são essa grande maioria. Na verdade, eles pagam 5 vezes mais o regime próprio, o regime geral, que é o INSS, é uma vez mais e mais pessoas. Mas a discussão não é essa. A discussão é o interesse do mercado financeiro na fatia que é vender as previdências privadas. Porque se você paga hoje, amanhã você não tem garantia de receber. Eu vou dar um exemplo, Minas Caixa. Quanto banco fecha no banco estadual? E as previdências estaduais estão com dificuldades, que elas têm caixa particular. Uma previdência pública, a federal, que é o INSS, que paga os 33 milhões de pessoas, é essa que está discriminatória, está enfrentando, que ela não precisa de reforma, é essa que a gente defende, é essa que é do povão, é minha, é a sua. Então... Agora, Adilson, Tânia, Anderson, dado geográfico, as famílias estão menores, sim, mas as pessoas estão vivendo mais, não será preciso ajuste? Eu sou da opinião que algumas reformas pontuais na Previdência Social, elas são importantes. Por exemplo, tivemos uma recente alteração na pensão por morte no Brasil, sim, em que a pensão por morte ela era vitalícia. Então, um exemplo, um marido que falecesse aos 25 anos e a sua esposa tivesse a mesma idade, essa esposa receberia pensão por morte o resto da vida, ainda que tivesse um novo marido, podendo casar no regime geral de Previdência Social e podendo ter uma nova união estável.
o que para mim é uma situação esdrúxula. Isso foi alterado. Hoje, a pensão por morte ela só será paga de forma integral a partir dos 44 anos de idade do cônjuge sobrevivente, trazendo regras de países parecidos com a nossa realidade social. Porém, algumas reformas na Previdência que estão sendo tratadas na PEC 287, elas são, no meu ponto de vista, desnecessárias. Por exemplo, a instituição de uma idade mínima de aposentadoria entre homens e mulheres aos 65 anos, ela traz malefícios à sociedade de forma gritante. Por exemplo, a expectativa de vida média no Brasil é algo em torno de 74 anos. Porém, em estados do Nordeste, como o Piauí, a expectativa de vida é algo em torno de 66 anos. Então, talvez um homem, uma mulher lá no Piauí vai receber, se for receber, a aposentadoria por apenas 1 ano. E mais, a mulher no Brasil, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, ela trabalha no lar algo em torno de 17 horas por semana, enquanto os homens trabalham 4 horas por semana, além de que as mulheres têm salários menores com os mesmos cargos no Brasil. Então, a sociedade ainda é muito machista, o que justifica, talvez, uma diferenciação de idade, hoje prevalecente, e na PEC pode ser, se for aprovado, vão igualar homens e mulheres aos 65 anos de idade. Além do mais, segundo o texto da PEC, ter-se-ia que trabalhar 49 anos de forma ininterrupta, sem nenhum mês de desemprego, para se aposentar com 100% do salário de benefício. Sim. E é bom que se deixe bem claro também, o Adilson falou sobre pagamento de benefícios assistenciais e previdenciários, mais da metade dos benefícios previdenciários hoje no Brasil são na ordem de 1 salário mínimo. Ou seja, então a metade de tudo que se paga de previdência social no Brasil hoje é de 1 salário mínimo. E segundo o texto da PEC, as pensões por morte e os benefícios assistenciais, ou seja, daquelas pessoas muito pobres, muito carentes, podem ser em valores abaixo de 1 salário mínimo. Então, se já é difícil viver com R$880, quiçá viver com R$400, R$500. Então, é essa proposta que o governo está querendo trazer e que nós, da sociedade, não podemos comprar, não podemos aceitar. Então, na minha opinião, é a hora da população começar a cobrar dos seus parlamentares, ou seja, dos deputados federais e dos senadores federais por Minas Gerais, algum posicionamento do ponto de vista para saber o que eles pensam, porque eles nos representam no parlamento. Agora, Tânia, pegando esse gancho da representação que o doutor Anderson coloca, nós vimos em 2016 o despreparo, para não falar o descabimento, de alguns desses agentes parlamentares, né? Votar pelo cachorro, pela mãe, pela avó, pela tia lá do, Nossa Senhora, aquela coisa toda. Os conselhos de economia, a OAB, são entidades que estão se movimentando para poder brigar com relação a essa maior justiça da PEC 287? Ou, como a gente conversava no início, né, Adilson, são as entidades de classe interessadas que não se mexam na fatia delas? Forças Armadas, os sindicatos dos servidores públicos. Nós estamos representados pela sociedade civil de alguma forma nisso aí? Olha, isso é uma questão muito interessante, porque, como o professor Adilson estava mencionando, a classe média brasileira, ela se dividiu, né? Muitos aprovaram a mudança, a ruptura do governo da presidenta Dilma, foram às ruas, vestiram amarelo, né? Na porta da Fiesp. E foram, levar o pato para a porta da Fiesp, acreditaram nesse projeto, né? Só que eu acho que eles não entendiam que isso chegaria até eles. Porque, na verdade, a maioria dos trabalhadores brasileiros, muitos deles trabalham no mercado informal, eles não chegam a gozar da aposentadoria. Né? Eles têm acesso àquela ajuda, entre aspas, da LOAS, né? Que lhe dá o direito de ter um salário mínimo, sem, inclusive, ter contribuído em função do seu nível de pobreza. Sim. Isso advindo da Constituição de 88. Então, eu creio que, na verdade, a classe média hoje, inclusive os segmentos que a gente representa, né, o Corecon, né, representa o Conselho Regional dos Economistas, existem economistas que defendem abertamente essa visão, né, como eu estava comentando com eles antes de entrarmos na entrevista, eles defendem veementemente toda essa posição
que o governo vem assumindo ao fazer a reforma tributária, né? Não, perdão, a reforma previdenciária, sem fazer a reforma tributária, por exemplo. Né? Por que é importante fazer a reforma tributária? Porque aí você permitiria que os que têm mais renda pagassem mais tributos, né? E que os mais pobres recebessem subsídio que eles precisam para viver de forma decente. Mas, ao invés disso, o que o governo fez? Ele propôs uma reforma previdenciária que penaliza o maior número de trabalhadores. E penaliza, né, mesmo, Adilson? Penaliza os trabalhadores, penaliza o mais pobre. E o momento, essa PEC 287, eu li ela do começo ao fim. E não é hora disso. Eu vou falar uma coisa assim, meio pesada. O governo, no momento, não tem moral para votar, nem o Congresso, nem o Senado. Mas eles estão votando. E essa PEC, o pessoal está tomando conhecimento, vai ter muita manifestação contra isso, que ela atinge o trabalhador pobre, o trabalhador de classe média, até o trabalhador alto. Ela foi muito feliz em lembrar as manifestações que tinha muita gente da classe média nas manifestações. Exato. E as pessoas da classe média, a maioria perdeu emprego. Perdeu emprego de 10, de 15, de 6, de 7. Então, esse pessoal está desiludido. Então, não é só nós, da camada mais pobre da população, que vai ser prejudicado. Vai ser a camada mais alta. Inclusive, o servidor público, que ameaçam pôr o servidor público no regime geral, ameaçam com demissão e ameaçam flexibilizar. Nós, os pobres, a camada mais pobre, que depende do benefício social, depende da pensão por morte, depende do salário mínimo, que o INSS, se pagasse igualmente a todos os aposentados, seria R$ 900. O regime geral já é um pouquinho mais alto que o valor tocar. O nosso, não há déficit, não há como fazer isso. Isso realmente prejudica a todos. Nós vamos estender nisso no terceiro bloco, Adilson. Vamos para um breve intervalo. Fique conosco, até daqui a pouco.